alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Aí, estamos juntos mais uma vez, mais uma aula aí de geografia. Eu sou Richard e vamos ver a nossa aulinha de hoje, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que seriam aí os setores da economia associados aos recursos naturais, tá vendo? É uma aula bem bacana aí para a gente começar o nosso estudo. Mas primeiro, vamos pensar comigo aqui, olha lá. Você sabe qual setor da economia é responsável pela extração dos recursos naturais? E pelas transformações da matéria-prima em produtos? Olha que interessante. E pela comercialização dos produtos produzidos? Vamos pensar um pouquinho, vamos tentar ver como que funciona isso aí. Mas, por falar em recursos naturais, os recursos naturais são vistos aí pelo ser humano como os bens necessários para suprir as nossas necessidades, não é bem verdade? E neste contexto, nós temos aí recursos naturais voltados para a nossa moradia, para o nosso vestuário, para a nossa alimentação, ou seja, o que a natureza tem disponível para o nosso uso, a gente considera aqueles os recursos naturais. E muitos desses recursos, inclusive, vale lembrar que eles estão diretamente relacionados às fontes energéticas, a energia elétrica, o motor lá, a combustão, ele precisa daquele combustível que transforma esse motor em energia, ok? Então isso é bem legal, tá bom? Vamos lá. E sobre as atividades econômicas, Veja que interessante, ó. Vamos ler. A ampla extensão territorial do Brasil permite inúmeras possibilidades no que diz respeito às atividades econômicas. É bem verdade. O Brasil é um país muito grande. Tem uma área de 8.515.767 km². É o quinto maior país do mundo, lembra disso aí? Então, nesta quão grande área, ele tem muitos recursos naturais. E dentro desses recursos naturais, nós podemos subdividir etapas, ou seja, meu amigo, setores da economia. E dentro desses setores, a gente poderia dizer como que a economia do país está dividida dentro desses setores, que são o setor primário, secundário e terciário. Olha que interessante. Vamos lá. Setor primário, secundário e terciário. É igual 1, 2, 3. Bem bacana, ok? E dentro desses setores da economia, nós vamos começar aí pelo setor primário. O setor primário é aquele em que nós temos a extração dos recursos naturais com técnicas rudimentares. Como assim, professor? Técnicas rudimentares? Técnicas simples. É o ato de você, por exemplo, plantar e colher. É o ato de você ir lá tirar a água do rio, É o ato de você fazer esse tipo de situação para que a gente possa, então, estar tirando da natureza os recursos para que a gente possa viver, de acordo com a nossa sociedade. Então, veja lá, é o setor que reúne atividades, portanto, agrícolas, pecuária e também de extrativismo, mas esse extrativismo com técnicas rudimentares, Existem diferentes formas de você aproveitar esses recursos. Aí você pode aproveitar na agricultura, você pode aproveitar no extrativismo, seja ele mineral, vegetal, Enfim, a gente acaba associando esses concursos às nossas atividades socioeconômicas, ok? E aí, no Brasil, a gente tem vários desses recursos e a gente vai dar alguns exemplos, como o ferro. Mas o que é o ferro? E em qual local esse recurso é extraído? Ora, o ferro, ele é uma rocha, vamos dizer assim, ele é um minério. Mas se você lembrar da aula anterior, nós falamos sobre minério e mineral e as diferenças, tá? E neste caso aqui, enquanto rocha, ele é um mineral. Mas enquanto uma propriedade que é atribuída a ele econômica, ele passa a ser um minério. E o ferro é um minério, então, bastante explorado no Brasil, ok? Este minério, ele é produzido, esse ferro, ele é produzido para N coisas. E você pode ver na tua casa, na construção, nas janelas, em portas, em carros,
né, em veículos. Então, usa-se o ferro amplamente. E onde que nós temos isso? Nós temos um local específico chamado quadrilátero ferrífero, que nós já vamos falar, que fica lá na região de Minas Gerais. Nós temos na Serra do Carajás, que fica lá no Pará, no maciço Urucum, que fica no Mato Grosso do Sul. Ou seja, né, o ferro aí tem amplamente. E uma curiosidade para você, meu amiguinho, minha amiguinha. O ferro brasileiro ele tem um grau de pureza muito bom. Eu poderia dizer assim, nível global, nós temos o ferro, que ele tem assim lá na África do Sul, que ele é um ferro muito puro. Depois nós teremos o Brasil. E o Brasil, por ter um ferro de boa qualidade, ele exporta aí para grande parte do mundo e principalmente para países centrais como os Estados Unidos, que utiliza no setor automobilístico e em outros setores também. Então veja só como nós somos aí um produtor de ferro e extraímos, né, exportamos esse ferro para vários países, China, por exemplo, e assim por diante, tá? Olha só o tal do quadrilátero ferrífero. Aqui eu queria que você desse uma olhadinha no mapa comigo, né? Então você tem ali, ó, por exemplo, por que é um quadrilátero? Porque ele é um polígono de 4 lados. Olha aqui que interessante esse desenho. E dentro deste polígono você tem aí 4 partes importantes. Olha lá, você tem Congonhas, Mariana, Santa Bárbara e Sabará. Congonhas, Mariana, Santa Bárbara e Sabará, né? E depois dentro lá você também tem partes importantes como Itabirito, Ouro Preto, toda essa região, né? Eles têm ali dentro o tal minério de ferro que é amplamente explorada naquele espaço. A bauxita. O nome bauxita é uma jazida de onde se extrai o alumínio, ok? E o alumínio, ele é responsável junto com o ferro na produção do aço. Oh, que interessante! Então o aço é uma liga de ferro e alumínio que é extraída a partir aí da bauxita, tá vendo? E lá na Serra de Oriximiná, olha que nome esquisito, Oriximiná, é lá no Pará, né? É onde você teria então essa condição, tá? A bauxita é um minério que se extrai o alumínio muito utilizado na fabricação de N coisas, eletrodomésticos, também portas, janelas, materiais elétricos, na aviação, né, para ficar leve, por isso que está o aviãozinho ali, em veículos, ou seja, né, tá aqui ó, a rocha propriamente dita, na construção civil, também foi colocado, né, e aqui você tem N utilidades, incluindo a própria fabricação do aço. Manganês, o manganês também a gente tem lá na Serra do Carajás, no Pará, e também você pode encontrar no quadrilátero ferrífero, tá bom? Praticamente, a metade da produção brasileira é voltada para exportação. E o manganês é utilizado aí em vários produtos químicos, né, como a gente entende aí, inclusive uma parte dele utilizada pelo aço. Estanho. Você já viu o seu pai, de repente, né, soldando alguma coisa lá, e ele tem um ferrinho, um ferro quente, né, tipo um lápis assim, que vai ligar na tomada, e tem um outro ferrinho que ele coloca junto para soldar. Aquele araminho é o que a gente chama de estanho. Vale a pena falar o seguinte, quando eu era pequeno, eu acabei fazendo isso. Eu pegava aqueles araminhos, que eu acho que para mim era um arame, e fazia outras coisas, mas eu não sabia que era, na verdade, estanho. E o estanho é muito utilizado aí, né, em conservas, latas de conserva, em soldas, principalmente em soldas, né? Então veja que o estanho, ele tem aí uma produção, principalmente lá em Rondônia, Pará e Amazonas, mas a gente também encontra em Minas Gerais, no Mato Grosso, e lá no Rio Grande do Sul, tá? Ele é fornecido principalmente a partir da cassiterita, ok? Vamos fazer uma atividade? Vamos lá? Atividade número 1. Os recursos minerais são muito importantes para o desenvolvimento econômico de um país. Na região onde você mora, existe a extração de algum recurso mineral? Se sim, qual é o recurso e qual a sua importância para a produção local? Olha que legal essa questão, você capricha bem na letra e eu aguardo você aqui com uma resposta.
E daí, moçada, conseguiram fazer essa atividade? Que bacana, hein, professor? É legal a gente pesquisar um pouquinho sobre o município que a gente mora. E eu, claro, que daí depende, a resposta dessa pergunta é muito pessoal, né? E eu coloquei aqui da nossa região aqui de Curitiba, tá? E aí, o que eu encontrei lá em Curitiba? Nós temos uma formação geológica por conta aí denominada de formação Guabirotuba. E Curitiba está em cima aí de uma bacia sedimentar. E o que a gente tem nesse sentido? Nós temos como exemplo de minério o xisto magnesiano, e está aqui ó, a rocha. Nós temos o migmatito, que está aqui, e também o diabásio, que são exemplos que eu coloquei para a nossa cidade. É bem legal você pesquisar, vai lá ó, no Google, tem mapas geológicos, dá uma boa olhadinha nesses mapas, né? A Mineropar é um bom site para você pesquisar, anote lá, Mineropar, e aí você poderá ver os mapas e, se interessar, ir até além nas suas pesquisas. Isso é bem bacana, joia? Vamos conseguir, então, setor secundário. Olha aí, ó, o setor secundário é o setor das indústrias, mas também é o setor que acaba pegando técnicas extrativistas que envolvem tecnologia. Você sabia que, por exemplo, o petróleo extraído pela Petrobras, né? Ora, não é uma técnica rudimentar de extração, é uma técnica avançadíssima. E nós, a Petrobras, né, no caso o Brasil, ele detém a maior tecnologia, ou a tecnologia mais desenvolvida para a exploração de petróleo em águas profundas. Tá vendo que bacana? Pois é. Então a gente deve cuidar sim da Petrobras, né? E temos nós brasileiros ter orgulho de ter uma empresa dessa. E aí o que acontece? O setor secundário é isso, ele vai também transformar, então, as matérias-primas a partir do setor primário, em produtos industrializados, roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, né? Eletrônica, casas, máquinas para fabricar máquinas, olha que interessante, hein? Máquinas para fabricar, sim, máquinas que vão fabricar máquinas. Por exemplo, eu vou ter que ter uma máquina, e esta máquina um robô, alguma coisa, vai fabricar um carro que é uma outra máquina. Olha que interessante. Então, tudo isso faz parte do setor aí secundário, né? Um exemplo é o vidro. O vidro é feito de uma mistura de matérias primárias, composto principalmente de areia, mas seguido de calcário, barrilha, que é o carbonato de sódio, né? O óxido de alumínio e corantes ou descorantes na fabricação desse ciclo, né, que a gente colocou ali para a fabricação do vidro. Então você veja que tem todo um processo de fabricação desse vidro, beleza? Setor terciário. O setor terciário é aquele que envolve o comércio, as prestadoras de serviços, os órgãos públicos e as financeiras. É o que normalmente as regiões citadinas acabam privilegiando esse tipo de setor, né? É muito importante a gente entender que um depende do outro, como, por exemplo, o café, né? O café que a gente toma, ele passou desde o setor primário, foi para o setor secundário e acabou no setor terciário lá, ó. Então teve a plantação e a colheita, teve a indústria do café, o transporte, a comercialização e, finalmente, o consumo. E, nesse sentido, nós vamos para a atividade número 2, e olha que legal. Entenda que os produtos utilizados no nosso dia a dia, em algum momento, tiveram o uso de algum recurso natural. Agora é com você. Elabore uma linha produtiva de um recurso natural, passando pelos 3 setores da economia. Opte por produto do seu uso cotidiano. Por exemplo, o café. Eu vou aguardar aqui, capricha lá e a gente já retorna.
E daí, gente, conseguindo? Olha que legal. Agora você pode fazer aí um desenho, você pode escrever, você pode pesquisar na internet. E uma resposta que eu vou dar é exatamente aquela que a gente falou do café. Então veja, o café envolve uma plantação e uma colheita, né? Depois vai para uma indústria, na indústria eles vão beneficiar esse produto do café, e o café vai ser transportado por N modais, né, formas de transporte. De lá vai para a prateleira de uma loja ou de um mercado e você vai pegar o seu café e ainda vai processar na sua casa e tomar aquele cafezinho gostoso. Me deu até uma fome agora, hein? Vamos retomar então? Na nossa aula de hoje nós vimos aí os recursos naturais e também os setores da economia. E eu conto com vocês para estar junto comigo na nossa próxima aula continuando o assunto. Tchau, galera!